Olá, meus amores e minhas amoras, olha eu de novo aqui, sim, como eu prometi, fazendo outro vídeo para vocês. E hoje eu falei assim, vou começar a colocar as minhas promessas em dia, porque sempre que eu falo assim, esse assunto fica para depois, mas depois isso aqui é para um outro vídeo, mas por que eu não falo isso? Então, hoje eu decidi colocar os que eu lembro, que eu prometi falar em dia, e vai começar com esse, contando o porquê que eu saí da Igreja Católica, né? Que eu frequentava a Igreja Católica. Isso quando eu tinha lá uns 18 anos. Depois eu falei, vamos conversar e eu vou contar para vocês sobre isso. Eu me considero cristã, já passei pela Igreja Católica, passei pela Igreja Evangélica, mas o que eu gosto mesmo, gente, é a doutrina kardecista. Foi que me ajudou a aceitar melhor as coisas da vida e me ajudou muito a aceitar o desencarne da minha mãe. Eu já gostava dessa doutrina, eu lia alguns livros espíritas, né, alguns romances, e me identificava com aquelas situações. Então, algo assim que mexia muito comigo. Também sempre gostei muito assim, da Umbanda, dos orixás, sempre gostei muito disso também. Então, eu é uma junção, tá? Meus filhos são batizados na Igreja Católica, o meu marido, ele é católico, eu rezo o Pai Nosso, a Ave Maria, tenho ali, olha, a minha Nossa Senhora de Fátima. O que eu não gosto de frequentar, assim, se me convidarem para ir em alguma missa, eu vou, mas não fazer parte daquele mundinho, daquelas pessoas que eu já participei. Foi assim, quando eu tinha uns 18 anos, eu resolvi, né, fazer a minha primeira Eucaristia. Sim, eu fiz depois de adulta. Por quê? Porque eu coloquei na cabeça que eu queria casar, que eu queria casar, que eu queria casar. Sou casada no civil, mas no religioso não. Então eu tenho assim a opção de fazer o meu casamento num campo, de fazer o meu casamento no mar. Eu tenho a opção, mas eu tenho certeza que eu tenho as bênçãos de Deus, sim, gente, pelas conquistas que eu tenho na vida, tá? Então vai muito da nossa fé. Então vamos lá. Eu resolvi ir, né, para a Igreja Católica, e aonde foi eu fiz a Eucaristia. Qual era a igreja? Nossa Senhora de Fátima, lá no Brasil, lá em Taubaté. E aí, né? E aí eu dei uma virada. Comecei a frequentar o grupo de jovens naquela época. Fazia a primeira leitura, fazia a segunda leitura. Menina, eu morria de medo quando era o Padre Moacir. Tive um professor catequista muito bom, o André, ia para retiros espirituais, mas uma pessoa e algumas atitudes das pessoas da igreja me fizeram abandonar. Não era bem aquilo que eu estava querendo, na verdade. E aí foi assim, foi uma junção. Tinha uma moça, sabe, que sempre que ela assim tocava no assunto de mim, ela falava assim, porque quando você era do mundo, porque quando você era do mundo, gente, eu sempre gostei de ir pra balada, de ir tomar minha cervejinha, sabe, barzinho que tinha música ao vivo, eu sempre gostei, eu sempre vou gostar desses ambientes, sempre, gente. Então, assim, eu tinha lá na época, eu não posso chamar de amigos, amigos a gente sabe que são poucos, mas eu tinha muitos conhecidos mesmo na noite, sabe? Eu ia para Faiton, nossa, eu ia para associação, para o Jufa, para tudo quanto é lugar, sabe? Tinha as minhas amigas de balada, tudo assim. Lógico que com o tempo cada uma seguiu o seu caminho, e assim, às vezes ainda tenho contato com algumas, né? Mas naquele momento eram a minha família de amigos, vamos dizer assim, né? Então, e eu sempre gostei também dos banhos, daquela coisa da magia cigana, sempre gostei, sabe? E eles criticavam muito sobre isso. E essa coisa também dela, tudo ela me colocava que eu era do mundo. Aquilo começou a me incomodar. Nas reuniões de grupos de jovem, ela sempre me pegava como exemplo, como se eu fosse
penosa, como se eu tivesse feito algo de errado. Por quê? Porque ela não tinha. Depois, mais tarde, eu fui ver isso, eu fui, né, assim, analisando. Ela não tinha essa vida, coisa que ela gostaria de fazer. Ela não teve, ela não passou por essa juventude, que naquela época não era como hoje em dia, né, gente? Ó, tô com 47 anos. Naquela época tinha violência? Tinha tudo, gente, só que era uma coisa mais tranquila, assim por dizer, né? Então, outra coisa também que me pegou muito era eu e uma vizinha que nós fizemos a Eucaristia junto, tá? Hoje ela está numa outra religião, se eu não me engano, ela está na Assembleia de Deus, né? Mas a amizade continua, ela já era casada, tudo assim. E isso também eu lembro que na época ela falou que incomodou muito ela. Tinha a renovação carismática. E assim, o grupo, nós participávamos também do grupo de renovação, da renovação carismática. Então, quando nós pedíamos assim, quando nós é que eu digo, gente, é que eu vi as pessoas de fora pediam alguma oração, realmente eles até iam. Algo me chamou a atenção foi quando um senhor pediu uma oração e aquele grupinho, aquela panelinha, disse assim: ah, mas nós não podemos ir porque nós temos que ir na casa da irmã do padre fulano de tal, assim, 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 sabe? Tudo era assim, deixavam as pessoas mais humildes para depois. O que não acontece na doutrina kardecista, eu não vejo isso, pelo menos nos centros que eu frequento. Né, que eu frequentei lá no Brasil, pela história de Chico Xavier, né, e Divaldo Franco também, e todas as pessoas que são espiritualistas, quando você procura, você é atendido, né? É a caridade, você não fica naquele miolinho. E eu vi isso naquela igreja e começou sabe, a me incomodar. A gota d'água, gente, foi quando ela chegou um dia na porta de casa. Eu já não estava mais frequentando tanto a igreja, já fazia um tempo, alguns dias que eu não ia mais, porque eu ia todo domingo na igreja, na missa, né, na igreja. Durante a semana eu ia na oração carismática, eu já não estava mais frequentando, eu ia no grupo de jovens, eu não estava frequentando, e ninguém foi em casa perguntar para mim o que estava acontecendo, ou ligar o que está acontecendo, sabe? Não foram, gente, não foram. E nesse dia ela chegou, virou o carro assim, falou assim para mim assim: Jesus tocou no meu coração que era para mim vir te buscar para ajudar a gente a lavar a igreja. Quer dizer, ela estava procurando pessoas para lavar a igreja, né? Aí eu falei para ela assim: por que Jesus também não me convidou para o almoço que vocês fizeram há 15 dias atrás? Aí ela falou assim: ai, você merece estar no lugar onde você está. Eu nunca esqueci isso, gente. Nunca esqueci. Ela ficou parada assim, sabe? Aí eu falei assim: ah, é? Eu falei assim: eu achei que a casa de Deus fosse aberta a todos, né? Assim, eu falei para ela, eu falei assim: eu não vou mais, sabe? E não fui mais lá naquela igreja. Sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Depois eu fiquei devota de Nossa Senhora de Fátima, tá ali, porque ela me deu o João Manuel, mas aí eu vou contar isso numa outra história para vocês, tá bom, gente? Porque depois eu vou continuar esse vídeo, mas contando o porquê eu também não me dei bem na igreja evangélica, até chegar aonde eu tô. Eu me considero, gente, uma pessoa bem melhor hoje. Ai, bem melhor, hoje eu não sou tão briguenta. Ai, sabe, eu assim, quando as pessoas abusam da minha amizade, eu não discuto, eu não brigo, eu me afasto, sabe? É desse jeito. Eu procuro me afastar. Eu não vou tirar satisfação, assim, eu procuro a minha evolução espiritual. Quem sabe um dia eu chego lá. Como eu já falei para vocês, eu não quero vir para a Terra de novo, viu? A não ser que eu nasça no signo de peixes e que eu nasça no meio de muita cué, tá bom, gente? Mas foi isso aí o que causou essa separação, eu deixar de frequentar a Igreja Católica. Meus filhos foram iniciados na Eucaristia,
né? Quando a gente veio para cá, eu não trouxe o histórico da Eucaristia deles, o papel, poderia ter, mas se eu quiser eu peço, mas assim, eu deixei eles serem livres. Quando eles quiserem fazer a Eucaristia, né, a comunhão, eles podem fazer. E como é que você faz a comunhão na sua casa, Renata? Gente, na Sexta-feira Santa, na Semana Santa, no domingo de Páscoa, eu tenho feito isso já faz 2 anos que a gente faz isso, né? A gente tem umas datas certas onde a gente toma o vinho e o pão, porque, segundo a palavra de Jesus, onde estiverem um, dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então é assim que a gente faz aqui em casa. Mas eu vejo assim, que Jesus quer das pessoas a sua caridade, o seu amor ao próximo, o seu respeito, né? Eu acho isso. Então, gente, não tô falando que é para vocês pegarem e já saírem da Igreja Católica, de jeito nenhum. Respeito quem vai, faça as minhas novenas, faça as minhas preces para Nossa Senhora de Fátima, lá, ela lá, né? Então, mas é isso que eu vim contar. E aí, depois, no próximo vídeo, eu vou contar para vocês. Porque sim, a Renatinha voltou pra balada e voltou assim, curtir a noite, tudo, coisa e tal. Mas depois de um tempo, eu fui parar onde? Na igreja evangélica. E aí eu conto depois para vocês, tá bom? Ó, um big beijo, meus amores. Tchau, fique com Deus. Muito axé no coração, muito amor e respeito ao próximo.